Convenção de alcance internacional reacendeu o debate sobre a exploração de petróleo no litoral norte brasileiro. Uma pesquisa avaliou a opinião pública sobre a liberação para a exploração da margem equatorial. A maioria dos entrevistados se mostrou contra essa medida. A iniciativa foi lançada às vésperas da COP30, momento em que as decisões energéticas ganham mais visibilidade internacional. A margem equatorial, que se estende entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, é apontada como uma das últimas fronteiras exploratórias com alto potencial para o Brasil e é considerada por muitos como um possível novo pré-sal. Segundo estudos preliminares da Petrobras, a área poderia comportar reservas expressivas de petróleo e gás natural, capazes de gerar bilhões em investimentos. A estatal já investiu quase R$ 1 bilhão em sondagens, estudos técnicos e aquisição de equipamentos para viabilizar operações lá na região. Para o governo do presidente Lula, a abertura da margem equatorial seria um passo estratégico para consolidar a transição energética brasileira, mantendo ao mesmo tempo a receita petrolífera como pilar de sustentação financeira para projetos sociais e inovações verdes. Em suas declarações, Lula reforça que o país precisa explorar seus recursos com responsabilidade ambiental. O IBAMA aprovou a avaliação pré-operacional da Petrobras na Foz do Amazonas no último dia 24 de setembro, após o lobby de parlamentares e de empresários do setor petroleiro interessados em explorar a área. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou a fazer forte oposição à exploração, inclusive em várias declarações públicas, mas acabou cedendo após forte pressão do presidente Lula. E nesta terça-feira, o IBAMA pediu uma reunião com a Petrobras para tratar sobre o assunto. O objetivo é discutir pendências relacionadas aos planos de emergência e de proteção da fauna propostos por uma companhia como parte do processo de licenciamento, além de definir os detalhamentos. Segundo a declaração feita pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante o evento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o pedido do IBAMA preocupou a petroleira, pois pode atrasar todo o processo. A polêmica da margem equatorial é hoje um ponto de inflexão para o futuro energético do Brasil e é por isso que eu converso agora com a diretora executiva do Instituto Araiara, voltado à preservação ambiental, Nicole Oliveira. Nicole, bom dia para você, obrigada por nos atender, seja bem-vinda. Bom dia, Marília, é um prazer estar aqui. Nicole, a gente vê que essa discussão sobre a exploração da margem equatorial, ela não acontece agora, né? Não foi uma decisão de ontem, é uma decisão que já ela vem se arrastando. A gente vê a ministra Marina Silva, ela por diversas vezes batendo ali na tecla, falou até durante todas essas discussões, falou até em mudança da própria presidência do IBAMA para poder ele tentar facilitar essa exploração, e a gente viu ali também o trabalho sendo feito pelo Congresso Nacional, principalmente ali por parlamentares do Norte. Eu queria que você trouxesse para a gente um resumo de como está hoje essa discussão. Bom, a discussão ela se divide em dois aspectos. Quando a gente vê o aspecto político, existe uma forte pressão, como você mesma falou, para o licenciamento tanto do Bloco 59, que fica na bacia da Foz do Amazonas, como em outras bacias, como a bacia da Barreirinhas e outras bacias que estão localizadas na margem equatorial. Do ponto de vista técnico, é muito arriscado esse licenciamento e por isso que o debate dentro do IBAMA tem sido tão complexo. Já várias vezes, todos os técnicos do IBAMA 26 assinaram cartas, assinaram pareceres conjuntos, sendo opostos a esse licenciamento por causa dos riscos ambientais e sociais intrínsecos a essa região. A margem equatorial ela tem maior quantidade de mangues lineares do mundo, tem recifes de corais e uma biodiversidade muito única. Essa perfuração que querem fazer na margem equatorial é uma perfuração em águas ultra profundas, como o pré-sal, mais de 1.000 metros abaixo do nível do mar. E a pressão é enorme, né, muito grande. Se ocorrer um vazamento, a contenção desse vazamento é muito mais difícil, especialmente porque na margem equatorial, o regime de correntes marinhas, ele é muito diferente dos outros que a gente conhece pelo Brasil e pelo mundo. As correntes são muito mais fortes, a alteração do nível do mar é muito grande, são muitos metros que alteram todos os dias. Então é uma região muito complexa,
muito biodiversa e que pode impactar não só o Brasil, a Amazônia brasileira, como os países vizinhos. E esse foi um dos pontos, inclusive levantados pelo IBAMA, de que a Petrobras não apresentou um bom plano de aviso em caso de vazamento para os países vizinhos, não apresentou um bom plano para a proteção da fauna marinha e nem de deslocamento das embarcações para conter um possível vazamento. O que é importante a compreensão de todo mundo a respeito do Bloco 59 é que ele fica bem na divisa do Brasil com a Guiana. E a frente ali, digamos, a parte costeira desse bloco é a Ilha do Marajó, que não tem nenhuma estrada. Então, para poder deslocar equipamentos, embarcações, pessoas para o Bloco 59 lá no extremo norte do Brasil, é preciso sair de Belém e o deslocamento é muito demorado, né? 2 dias de barco para chegar enquanto o vazamento acontece. Então, o IBAMA ele tem uma preocupação legítima, técnica, e o que está acontecendo é uma pressão política. Inclusive, o Lula chegou a chamar o IBAMA de fazer lenga-lenga, né, com relação ao processo, e isso é lamentável, uma vez que o IBAMA é uma instituição séria, técnica, e que tem tentado fazer uma decisão técnica a respeito desse assunto. É a margem equatorial que tanto se fala, né, que tanto o governo vem aí trabalhando. O que é a margem equatorial e de que maneira, na prática, isso interfere na vida, principalmente dessas pessoas que moram nessas regiões onde a margem equatorial ela acaba passando? Bom, o pré-sal é uma reserva grande de petróleo que tem sido explorada há mais de 20 anos no Brasil. Fica ali na costa do São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Tem 2 bacias, que é a Bacia de Campos e a Bacia de Santos, e uma grande reserva de petróleo. O argumento do governo é que essa reserva está em declínio e que nós precisaríamos abrir novas fronteiras de exploração. Mas a gente já descobriu novas reservas de petróleo na Bacia de Campos e na Bacia de Santos nos últimos 3 anos. Nós temos petróleo suficiente para garantir a independência e a autonomia energética do Brasil. Nós não precisaríamos expandir novas fronteiras, especialmente uma tão delicada quanto a margem equatorial, que é essa área que se estende desde o Amapá até o Maranhão. Então, toda a costa brasileira norte, né, da Amazônia legal, onde existem prováveis reservas de petróleo de alta qualidade, que é o mesmo petróleo que tem sido explorado na Guiana. Essa região, né, a margem equatorial, ela tem uma grande comunidade de pesca, tanto industrial, nós temos uma indústria pesqueira muito relevante, ativa, que movimenta bilhões de dólares todos os anos em exportação de pescados para a China, Estados Unidos e outros países. Então nós temos uma economia muito importante ali marítima, né, na costa amazônica, e temos comunidades de pesca artesanal. Nós temos várias reservas extrativistas pesqueiras, onde são mais de 30 mil famílias de pescadores e pescadoras artesanais que dependem tanto da pesca quanto do marisco, quanto caranguejo para a sua sobrevivência e para a sobrevivência de suas comunidades. Então, nós fizemos um levantamento no ano passado dos impactos de uma possível exploração somente pelas áreas de restrição que essas plataformas criariam, legais, né? São umas áreas que ficam em torno da plataforma, onde as embarcações não podem se aproximar, por uma questão de segurança da própria embarcação e da plataforma. E essas zonas de restrição que que a exploração do petróleo gerariam, causaria um impacto significativo, em diferentes tipos de pescado, às vezes 20%, 25% de restrição da área de pesca que hoje é pescada. Então, nós sabemos que vai haver um impacto muito grande nessas comunidades e na própria indústria pesqueira. A movimentação de embarcações e de aeronaves também vai impactar a biodiversidade, né, a fauna marinha, mas também as comunidades indígenas que estão ali localizadas. Uma possível
um possível vazamento de petróleo vai contaminar os mangues, e os mangues muito difícil de descontaminar uma vez contaminados. Então, o mangue, todo mundo sabe que é o berçário de alimentos para a vida marinha, então a gente teria um impacto também na reprodução de peixes, mariscos e de toda aquela vida que se reproduz no mar. E a gente sabe, principalmente, né, o principal motivo do Instituto Araiara se opor a essa nova expansão de fronteiras petrolíferas é a questão climática, que impacta não só as pessoas das comunidades locais, como todos que vivem neste planeta. Então, a Agência Internacional de Energia e o IPCC já disseram que para nós contermos o aquecimento global a 1,5 grau, nós não devemos expandir nenhum poço de petróleo novo, né? Não devemos perfurar nenhum e devemos fazer que eles chamam de phase out, né? Então, fazer uma descontinuidade progressiva e rápida do petróleo para fontes renováveis, porque a queima do petróleo hoje é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa e contribuição para a crise climática. E por isso que num ano de COP30, onde o Brasil quer demonstrar uma liderança climática nas negociações, quer demonstrar que a sua política interna, né, a sua agenda interna está refletindo um compromisso real com a redução das emissões, nós não devemos expandir novas fronteiras petrolíferas, especialmente em regiões tão sensíveis como a costa amazônica e até mesmo a floresta amazônica, como é o caso do que está acontecendo hoje no Brasil. Nicole, eu ia tocar justamente nesse assunto, né? A COP30, que vem a acontecer agora em Belém do Pará, tá? Estamos aí a menos de um mês da realização dessa conferência. Qual a importância dela nesse momento, né, de discussão e de tantos pontos de vista diferentes, não somente em relação à margem equatorial, mas também a outros pontos? Ontem nós discutimos aqui sobre o mercado de carbono, a gente vê que o tema meio ambiente, ele é bastante extenso, ele abrange não apenas, né, como a maioria das pessoas imaginam, somente as árvores, os rios, os mares, mas é um tema bastante abrangente. Qual a importância da COP30 nesse momento de discussões tão afincas voltadas aí para o meio ambiente? Perfeito, Marília. Você falou perfeitamente sobre as mudanças climáticas. Elas impactam todos e tudo, né? Mudanças climáticas têm a ver com disponibilidade alimentar, com disponibilidade hídrica para abastecimento humano, sedentação animal, agricultura. Ela tem a ver com biodiversidade e a biodiversidade, disponibilidade de remédios na floresta. Ela tem a ver com tudo que toca a nossa vida. Se nós vivemos em cidades, ela tem a ver com os impactos das mudanças climáticas no nosso dia a dia, com enchentes ou com secas, com grandes eventos climáticos extremos que têm ficado cada vez mais extremos, né? Então, tempestades, chuvas, tufões e todos os outros eventos climáticos que a gente tem presenciado no Brasil, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que foi, acho que, o mais gritante, mas nós vemos no Acre, no Recife, em todas as partes do Brasil, esses impactos. Então, as mudanças climáticas, elas dizem respeito à vida no planeta. E aí, independente de qual setor, qual lado político, A, B ou C, todos nós seremos impactados e já estamos sendo impactados. Então, a COP30 é uma conferência que já acontece, essa já é a 30ª conferência, né? Faz 30 anos que nós sabemos que as mudanças climáticas são um problema que nós temos que enfrentar com coragem e com determinação. Faz 30 anos que nós discutimos um compromisso que até hoje não é vinculante, até hoje as metas elas são voluntárias e nacionalmente determinadas, e nós precisamos avançar, tanto na questão da negociação do acordo. Então, uma meta, se nós pudéssemos ter uma meta determinada que fosse obrigatória e que fosse... Como fala? Esqueci a palavra. Que fosse equivalente àquilo que os países já emitiram, seria o ideal. Mas hoje o que a gente discute na COP30 também é a questão de adaptação das cidades. Então, as cidades elas precisam se adaptar, isso é um fato. Elas precisam se adaptar para o aumento do nível do mar, para as enchentes e alagamentos, para a falta de recursos hídricos, em breve para a falta de alimentos por causa das mudanças climáticas e ilhas de calor.
Então, elas precisam criar uma série de mudanças nas construções, no planejamento urbano, no transporte, para se adaptar às mudanças climáticas. E tem uma discussão de quem que financia, né? Então, quem que vai financiar a transição energética, quem que financia a adaptação das cidades e quem que financia os impactos que hoje tem muitos países, especialmente os pequenos insulares, do Pacífico e até mesmo do Caribe, que estão sendo severamente impactados, podem inclusive desaparecer e que não contribuíram para as mudanças climáticas porque não emitiram gases de efeito estufa, né? E uma preocupação que a gente traz a respeito da COP, e até você falou a respeito de transição energética, e que o discurso do Brasil a respeito da margem equatorial tem sido para financiar a transição energética ou para fazer a transição energética. E o que é importante a gente dizer é que transição não se faz do petróleo para o petróleo, né? A transição é deixar o petróleo no chão e transformar a nossa geração de energia e nosso combustível em um combustível renovável. O Brasil tem tanto potencial de desenvolvimento de soluções que geram emprego, movimentam a economia, geram renda. Então, nós fomos os precursores do etanol e temos hoje, podemos desenvolver o biodiesel de quarta geração, combustível de aviação sustentável. Nós temos muitas energias renováveis, né? A gente tem um potencial eólico muito grande na costa brasileira. Então, nós temos sim o poder de transformar nossa economia numa economia renovável, contribuindo para a redução das emissões, preservando a floresta, enquanto a gente lidera as negociações para que outros países também sigam esse exemplo. Nicole, eu queria perguntar para você também o que tem de mais urgente, né, para o Brasil poder alcançar, e não só apenas alcançar, mas também mostrar nessa COP30, já que nós teremos aí diversas lideranças, né, de muitos países, o que o Brasil ele pode de fato mostrar e também pegar como exemplo para trazer aqui para dentro de casa. Bom, do ponto de vista do desmatamento zero, o Brasil pode sim mostrar que nós temos o poder de reduzir o desmatamento a zero e preservar as florestas, demarcando territórios indígenas, fiscalizando o desmatamento e fortalecendo o IBAMA, então contratando os servidores que já fizeram o concurso público. Então tem várias formas que o Brasil pode liderar na questão do desmatamento. Nós, inclusive, como país, estamos propondo aquele Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, que é um fundo de proteção e preservação das florestas tropicais de todo o mundo, que vai além do Fundo Amazônia, né, que é uma iniciativa muito importante. E, do ponto de vista de energia, o que o Brasil pode e deve fazer é, primeiro, anunciar que não vai criar nenhum projeto novo de carvão mineral, que é uma tecnologia extremamente desatualizada, ineficiente, e que no Brasil hoje são pouquíssimos os projetos que estão sendo propostos novos de termoelétricas a carvão, mas ainda se propõe uma extensão dos subsídios a carvão. Hoje mesmo, na Comissão de Minas e Energia da Câmara, vai ser discutido um projeto de lei para perpetuar os subsídios ao carvão. Então, o Brasil tem um poder e uma oportunidade de anunciar que não vai mais construir nenhum projeto novo a carvão, vai usar todo esse fundo que poderia subsidiar o carvão para fazer uma transição verdadeiramente justa nas regiões carboníferas, aposentando antecipadamente os trabalhadores, descomissionando as termoelétricas e transformando aquela economia daquela região num outro tipo de economia mais sustentável, mais verde e que não contribua para as mudanças climáticas. Existem iniciativas hoje no mundo, tem uma que chama Power Past Coal Alliance, que é uma aliança dos países que saíram do carvão e que tem muitos exemplos importantes que nós podemos aprender com esses países. Então, o Brasil pode aderir a essa aliança e ser um outro líder na descarbonização da economia, na transição energética justa e, claro, anunciar que a Amazônia será um ambiente livre da exploração de petróleo e gás e será um ambiente onde a principal prioridade é a preservação ambiental e não a exploração fóssil. Nicole, eu queria voltar com você só um pouquinho na parte da margem equatorial, né, que é o tema central aqui. A gente acabou puxando COP30 porque não tem como a gente falar sobre meio ambiente e não citar a COP30, mas eu queria voltar um pouquinho na margem equatorial porque a gente vê essa discussão ela acontecendo de forma ampla e até mesmo às vezes um pouco mais ríspida, né, por parte dos envolvidos nessa situação.
Acabei citando que no Congresso Nacional a gente vê ali principalmente parlamentares do Norte. Temos também como exemplo aí, podemos citar o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que é a favor dessa exploração, mas nós temos aí pessoas que são contra essa exploração, que é o caso de ambientalistas. Nós tivemos até a própria ministra do Meio Ambiente também saindo em defesa dessa não exploração. Eu queria que você pudesse trazer para a gente esses dois pontos, né? O porquê explorar e por que não explorar. Muito bem. O argumento do porquê explorar, que tem sido trazido pelo Alcolumbre e por outros políticos, parlamentares e pelo próprio Lula, é o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Então, uma exploração de petróleo geraria muitos recursos, geraria royalties, e aí o argumento que tem sido usado, especialmente pelos governadores políticos da região norte do Brasil, é que é uma região extremamente empobrecida e que precisa de recursos para se desenvolver e que a exploração do petróleo seria uma excelente oportunidade para isso. No entanto, quando nós olhamos o Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado que explora petróleo há mais de 40 anos, é um estado que está extremamente endividado, com índices nacionais de educação e saúde muito baixos e com vários governadores, os 7 últimos governadores foram investigados ou condenados ou presos por corrupção, né? Então a gente usa o exemplo de cidades, por exemplo, Macaé, que são cidades que são a capital do petróleo do Brasil, onde o índice de desenvolvimento humano é baixíssimo, tem 40 mil pessoas abaixo da linha da miséria. Então a gente, olhando o exemplo do próprio Brasil, a gente vê que essa narrativa do desenvolvimento, ela nem sempre se reflete na realidade. Aliás, nunca, a gente não viu nenhum lugar no Brasil onde os royalties do petróleo realmente desenvolveram e o lugar se transformou numa equivalente à Noruega. Então, esse argumento do desenvolvimento, ele é muito fraco. Existe um outro argumento que é o da autonomia energética do Brasil. Nós precisamos produzir o nosso próprio petróleo, a gente não pode ficar dependendo de um commodity internacional que tem flutuação, se tem alguma guerra, a gente tem uma variação muito grande nos preços, isso influencia o preço dos alimentos, né? Então, realmente, nós dependermos de um commodity, como é o caso do gás natural ou do petróleo, a gente fica suscetível a variações do mercado e como qualquer commodity. Mas, hoje, 40% do petróleo que a gente produz no Brasil é exportado. Então, nós já temos uma sobra do petróleo que nós produzimos e nós não precisamos expandir novas fronteiras para ter autonomia energética. A gente consegue ter autonomia energética com o petróleo que a gente produz hoje, especialmente se nós tivéssemos um plano adequado de phase-out do petróleo no Brasil. Então, como que nós vamos substituir todo o transporte que hoje queima diesel por biodiesel de 4ª geração, eletrificação dos transportes urbanos, energias renováveis e geração por sol e vento. Então, a gente precisa fazer um plano nacional de saída do petróleo e a gente vai conseguir produzir toda essa quantidade de petróleo necessária até que a gente faça a saída. A narrativa que está sendo feita e o plano brasileiro é que o Brasil se torne o 4º maior produtor de petróleo do mundo, né? E isso não tem nenhuma coerência com a nossa realidade climática e nem com a liderança climática que o Brasil quer assumir no mundo. Então, se transformar no 4º maior produtor significa que nós estaríamos inundando o mercado internacional de um commodity que não deveria mais estar disponível nos próximos anos. Até porque todas as projeções, tanto da Agência Internacional de Energia quanto do próprio Brasil, é que o pico do consumo de petróleo vai se dar em 2030 e depois nós vamos começar uma queda. Então, cada bloco novo que está sendo licenciado, ele vai ser explorado por 20, 30 anos. E isso vai fazer com que a gente tenha uma oferta exagerada de petróleo, vai reduzir ou desacelerar a transição energética no mundo todo e ainda vamos estar colocando em risco o mais precioso de biodiversidade que nós temos no Brasil hoje, que é a Amazônia brasileira, né? É isso, hoje nós conversamos com a Nicole Oliveira, que ela é diretora executiva do Instituto Araiara, que é voltado à preservação ambiental.
Nicole, agradeço demais todas as suas informações. A gente espera contar com você em uma próxima oportunidade. Até breve. Obrigada, Marília, vai ser um prazer.